Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao estudo do livro Roteiro de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Agradeço muito a TV A Caminho da Luz, que é um canal do YouTube, e também a TV Mundo Maior, pela oportunidade que estão me dando de semanalmente aqui estar, apresentando este estudo, que particularmente para mim tem me ajudado muito. Eu fico muito emocionado quando recebo mensagens no WhatsApp, o nosso WhatsApp é 19997782794, de pessoas dizendo assim: olha, André, nós somos do centro fulano de tal, da cidade tal, e colocamos o programa no telão e estudamos com você. Depois que você termina o vídeo, nós abrimos para discussão do que nós aprendemos, do que nós ouvimos, do que nós refletimos. Eu confesso que esse tipo de comentário, ele me dá força para continuar, e eu vejo a responsabilidade que é falar de um assunto tão sério. Uma coisa é eu gravar um vídeo ensinando a pessoa a fazer uma mesa. Outra coisa é eu falar de moral, de religião, falar de uma doutrina tão séria e profunda quanto o Espiritismo, que exige diretamente de mim e de todos que se comunicam expressando em nome do Espiritismo. É uma responsabilidade moral muito grande. E eu agradeço a você pelo voto de confiança, pelo carinho, pela divulgação, agora que nós estamos pela TV A Caminho da Luz neste novo horário, toda segunda-feira às 20h30. Na aula passada, nós começamos a falar um pouquinho sobre o capítulo 10º, Religião, com Emmanuel, e hoje nós vamos dar continuidade neste capítulo fantástico. A religião é a força que está edificando a humanidade, é a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Olha que interessante, não é? A religião é a força que está edificando a humanidade, mas uma religião séria, uma religião sem dogmas, uma religião sem imposição, uma religião sem petitório de dinheiro. Evidentemente, os centros, as igrejas, os seus templos religiosos precisam de recursos. Nós aqui no centro, por exemplo, só damos 3 toneladas de comida por mês graças à ajuda das pessoas. Nós só conseguimos manter a luz do centro e a água do centro graças à ajuda das pessoas. E olha que o centro não tem um funcionário. E olha que o centro não tem uma folha, por assim dizermos, como nós vemos por aí. Então, as religiões precisam de recursos para se manter? Lógico. Os espíritos não colocam dinheiro para comprar batatinha, para pagar a luz, não coloca dinheiro para comprar copinho de água. Às vezes eu vou no centro espírita, está tudo limpo, mas e o material que usou para lavar o centro? Às vezes eu vou no centro, pego aquele copinho de água fluidificada, alguém comprou aqueles copinhos. Então nós percebemos que precisamos ter aquela noção de que o dinheiro, as suas religiões ainda precisam. Sem eles nós não mantemos. Mas não fazermos um comércio mercantil, não fazermos uma troca de dinheiro, que Deus vai te ouvir. Ajude a igreja, que você vai prosperar. Não devemos entrar neste campo, porque não aprendemos isso com Jesus. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus foi amor, Jesus foi união. Jesus sequer tinha uma casa. Quando estava numa cidade, ficava na casa de um amigo. Quando estava na outra cidade, ficava na casa do outro amigo. Jesus era o mensageiro do amor, o mensageiro itinerante do amor. Ia de vila em vila, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, levando a boa nova. Nunca cobrou pelos seus serviços, nunca cobrou para curar ninguém, nunca cobrou para que a sua presença estivesse numa boda, estivesse numa festa, estivesse em qualquer lugar que seja.
E é interessante que Paulo também era assim. Paulo trabalhava de dia como tecelão, profissão que aprendeu com seu pai antes de dedicar-se ao judaísmo, a ser um doutor da lei, e ele trabalhava de dia e à noite ia para as suas orações, para os seus ensinamentos. E quando as pessoas ofereciam para ele, olha, nós vamos te dar comida, hospedagem, ele não aceitava. Ele aceitava ficar na casa das pessoas, desde que ele pudesse também ajudar aquelas pessoas, que na sua esmagadora maioria eram pobres, simples, com dificuldades. Hoje nós sofisticamos muito o cristianismo. Hoje nós trouxemos muitas ilusões. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. Os centros espíritas que eu mais senti a espiritualidade foram os centros espíritas simples. Que tudo funciona, porque simplicidade não é deselo, não é abandono. Queimou a luz, vamos deixar, é simplicidade. Não, isso não é simplicidade. A caixa de som deixou de funcionar, é simplicidade, deixa ela quebrada. Não, isso não é simplicidade. Simplicidade é tudo estar funcionando sem luxo. Funcionando, a gente se sente bem, se sente acolhido. Outro dia Chico Xavier foi num centro espírita, outro dia não, né? Eu li numa biografia outro dia, uma história do Chico, que ele havia ido num centro espírita, ele entrou, olhou tudo. Essa história está no livro Chico Xavier, Pequenas Histórias de um Grande Homem, de Oswaldo Cordeiro, que já retornou para o mundo espiritual. Aí ele olhou aquela parede toda, olhou a construção, chegou para o Oswaldinho e disse assim, Cordeiro, o Oswaldinho era Oswaldo Cordeiro, e o Chico chamava ele de Cordeiro. Cordeiro, você acha que um necessitado vai se sentir bem com tudo isto que nós nos deparamos aqui no centro espírita? Então eu trouxe para mim e pensei, os primeiros cristãos se reuniam nas catacumbas. O que eram as catacumbas? Cemitérios. E hoje é gente com ouro, hoje é gente com pedras preciosas, com um chão de pedras importantes. Às vezes a pedra que tem naquele chão daria para construir umas 15 casas populares. Então nós ficamos aqui imaginando, não é? Será que a gente realmente entendeu qual que é o papel da religião? Na minha visão, ainda não. Continua Emmanuel. Milhões de criaturas encarnadas guardam ainda avançados patrimônios de animalidade. Valem-se da forma humana como quem se aproveita de uma casa nobre para a incorporação de valores educativos. Possuem coração para registrar o bem, contudo, abrigam impulsos de crueldade. O instinto da pantera, a peçonha da serpente, a voracidade do lobo ainda imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências. Então, outro dia o doutor Adroaldo disse assim, olha, a casa espírita é para todos, mas com disciplina e responsabilidade. Às vezes eu vou numa casa espírita, as pessoas fazem o que quer, em nome de que a religião tem que receber todo tipo de pessoa. É verdade, mas precisamos colocar ordem. Então as pessoas chegam no CEPAC, a gente já vai orientando, olha, vamos ouvir a música, vamos entrar em sintonia com o alto. Aqui o centro espírita, quantas vezes eu não ouvi fora do Brasil pessoas dizerem assim, não foi em Portugal não, em outros países, porque Portugal a maioria dos espíritas lá são portugueses, fora de Portugal. Pessoas que diziam assim, André, eu venho no centro espírita porque eu me sinto bem, aqui eu ouço português. São pessoas que moram em outros países que a língua não é o português. Então, para muitas pessoas, o centro espírita é uma reunião social. Está errado. Ali não pode ser uma reunião social. Faz tempo que eu não vejo fulano, quero botar o papo em dia. Centro espírita não é mercado de peixe. Fulano, como é que está sua mãe? Como é que está seu pai? Seu filho cresceu, já está com 15 anos, que maravilha, faz tanto tempo que eu não vejo. Nós temos que ter conversas num templo religioso. André, mas se eu falar com as pessoas, não voltam na semana que vem.
você tem duas escolhas. Você quer ter bons espíritos ou você quer ter a casa lotada? Porque se você faz do centro espírita no salão mercadão de peixe, qual espírito vai estar ali trabalhando? Qual espírito vai estar ali levando paz para as pessoas? Primeiro, que uma casa espírita é o duplo. É a parte física com a parte espiritual. Nós achamos mesmo que os espíritos vão estar num lugar que não tem seriedade? Que os encarnados fazem o que quer, vêm na hora que quer. O CEPAC, por exemplo, não tem voluntário. Eu tenho vontade de fazer sopa, vai ficar com a vontade. Eu tenho vontade de ensinar a gestante a costurar, vai ficar na vontade. Nós temos trabalhador. Primeiro ponto, tem que estudar o espiritismo. Depois você vai para uma atividade, seja ela qual for. E isso vai desde o presidente da casa até aquele que chegou na semana passada. Todos têm o mesmo tratamento. Fulano de tal é diretor da casa. Esse diretor da casa não representa nada. Fulano está há 30 anos aqui na casa. Tem que seguir as regras, tanto quanto para aquele que está na casa há um dia. Então não tem voluntário. Aquela ideia de... Porque com voluntário se subentende que vai quando pode. É um trabalho que a pessoa vai para falar que foi. A gente não precisa de voluntário. A gente pode fazer voluntariado no asilo, por exemplo. O asilo está precisando de muita gente voluntária. Conversar com velhinhos, ajudar a trocar velhinhos, dar banho. Vamos ser voluntários em asilo, casa transitória. Aí está precisando de voluntário. Centro espírita não precisa de voluntário. Centro espírita precisa de trabalhador. Centro espírita precisa de pessoas que vistam a camiseta do centro espírita e falem assim, eu sou espírita, mas não pela fala, pelo exemplo. Como nos disse Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir suas más inclinações. Então voluntário, não. Como ele diz aqui, vivemos num mundo em que muitos encarnados ainda trazem animalidade. Ainda trazem dureza de coração, tem até vontade de ser melhor, mas na primeira oportunidade que tem, tacar um contra o outro, divide o centro espírita. Então a gente tem que estar atento. É a casa dos espíritos, é a casa dos encarnados? Sim, mas com discernimento e com responsabilidade. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o nosso estudo em torno do livro Roteiro, hoje vendo um pouquinho sobre religião. Eu posso resumir que um templo religioso, de qual matiz for, é uma casa de oração, mas isso já é conhecido por todos, é uma casa de amor, mas isso já é conhecido por muitos, mas também é uma casa de estudo, de introspecção, de reflexão e, acima de tudo, um templo religioso, seja ele qual for, é um templo que merece o nosso respeito. Eu posso não concordar, eu posso não aceitar, mas de eu não concordar para eu não aceitar, eu tenho que analisar, será que eu tenho direito de falar? Não está mudando a minha vida, não está me prejudicando, só não concordo. Então tem coisas que nós temos visto com Emmanuel que vale a pena guardarmos para nós. É uma advertência. Ouçam quem achar necessário, senão entra por um ouvido, sai pelo outro. Continua Emmanuel, só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser,
determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento, altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. Então, qual que é a forma de eu ver se a religião está surtindo efeito? Eu estou me tornando uma pessoa mais pacienciosa? Eu estou me tornando uma pessoa mais fraterna? Eu estou me tornando uma pessoa mais instruída espiritualmente? Lógico, nós vivemos de fases. E tem fases que a dificuldade bate na porta da minha casa e eu não vou conseguir colocar em prática o que eu aprendi. Não é porque eu sou espírita há 10 anos que eu já vou conseguir ser um Paulo, um Chico Xavier, um Allan Kardec, uma Zilda Gama, um Dr. Bezerra de Menezes. Eles eram espíritos evoluídos, eu sou espírito comum. Então, como ver esta movimentação toda? É vermos se já conseguimos, mesmo naqueles momentos difíceis, mesmo naqueles momentos de aferição de valor, porque uma crise não deixa de ser um processo de aferição de valores. É no momento de dificuldade que eu cresço. Aprendo também no momento de alegria. Aprendo também no momento em que tudo caminha na sua normalidade. Mas, em vias gerais, são naqueles momentos de dificuldades que eu tenho a oportunidade de verdadeiramente colocar à prova a minha fé, a minha crença, a minha ideologia. Posso não conseguir colocar tudo o que eu sei em prática, porque teoria é uma coisa, prática é outra. Eu tenho a teoria de fazer um bolo, eu tenho a receita, se vai ficar bom é outra história, porque às vezes eu não tenho prática. Às vezes a minha avó sabe truques que eu não sei. Às vezes a minha mãe sabe de coisas que eu não sei. Então eu vou seguir aquela receita e pode não ficar tão bom quanto fica o da minha avó ou da minha mãe. Então teoria é uma coisa, viver é outra coisa. Continua Emmanuel. Nascida no berço rústico do temor, a fé iniciou seu apostolado, ensinando às tribos primárias que o divino poder guarda as rédeas da suprema justiça, infundindo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas. Dela procedem os mananciais da fraternidade, realmente sentida, e embora as forças inferiores da religião, na antiguidade, muita vez incentivando a perseguição e a morte em sacrifícios e flagelações deploráveis, e apesar das lutas de separação e incompreensão que dividem os templos nos dias da atualidade, arregimentando-os para o dissídio em variadas fronteiras dogmáticas, ainda é a religião a escola soberana de formação moral do povo, dotando o espírito de poderes e luzes para a viagem da sublimação. Fantástico o tema. Não é porque a Igreja Católica fez o que fez que não tem o seu valor. Não é porque a Igreja Evangélica, uma parte dela entra nesse campo ou naquele, que toda ela está contaminada. Não é porque o Espiritismo, muitas vezes, não compreendendo que é um intercâmbio entre o nosso plano e o plano espiritual, que todas as casas estão fazendo um mau trabalho. É nós usarmos o lado bom de cada um. Quando chega uma mãe no centro, eu sempre falo, olha, incentiva seu filho a ir numa religião. Ele não tem afinidade com o Espiritismo, então incentiva a ir na Igreja Católica, incentiva a ir na Igreja Evangélica. Muitas dizem assim, mas André, se eu fosse numa dessas religiões, jamais o chefe religioso convidaria com que meu filho fosse conhecer outras religiões e anunciar deles. Pois é, mas o Espiritismo é uma mentalidade diferente. O importante é falar de Jesus. O importante é ouvir Jesus. Quantos evangélicos não foram na igreja na prisão e hoje as pessoas que mataram, roubaram, furtaram, se tornaram evangélicos e estão procurando uma outra vida? Eu conheço pessoas que se tornaram melhores conhecendo a mensagem evangélica.
de pastores que tinham o trabalho de ir na igreja, na prisão. Então, às vezes a gente não conhece o trabalho, fala sem conhecer. Então, eu tenho visto a igreja evangélica, por exemplo, começar a dar comida para necessitado. Há 20 anos atrás era uma coisa impensada, há 15 anos atrás era uma coisa impensada. O Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier é pareado com uma igreja evangélica, uma Assembleia de Deus. Eles também distribuem cestas básicas, também distribuem roupa, enxovais. Eu acho lindíssimo. Então nós temos que ver que não é porque as igrejas erraram que toda ela está errada, que toda ela está perdida, que toda ela está sem significação. Não. Nós temos que tirar os seus exemplos, os seus ensinamentos. E de todo lugar que nós ouvimos a palavra de Deus, podemos em alguma parte reter. Eu acho bonito, por exemplo, quando chegam aquelas irmãs de caridade nos hospitais e perguntam de quarto em quarto, perguntam, vamos fazer um Pai Nosso? E a pessoa tem o direito de falar, não quero, vamos fazer uma Ave Maria? Será que nós faríamos isso? Eu reclamo, xingo, mas será que nós faríamos isso por uma pessoa que eu nem conheço? Que está ali entre a vida e a morte? Que está ali, perdeu um filho e a mãe teve que passar por um aborto espontâneo, ou perder um membro do seu corpo, e chega uma pessoa e fala assim, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma oração. Então eu vejo que não podemos generalizar, que tem muitas coisas que as religiões precisam melhorar, como o espiritismo também, evidentemente, mas a política também, as leis também, a vida em sociedade também. Por que as religiões seriam perfeitas? Por que as religiões seriam... Não. Se o padre se coloca como superior, o médium espírita se coloca como superior, o pastor se coloca como superior, nós temos que orar por eles. Porque ontem nós fomos assim também. Ontem também já pisamos nesta estrada e hoje podemos estar através da humildade, da simplicidade, procurando um outro caminho. Mas eu aprendo muito com Emmanuel, com essa forma didática. Outro dia chegou uma pessoa feliz para o Chico e disse assim, Chico, um templo católico fechou, um seminário católico fechou. E a pessoa veio com um ar de alegria para contar para o Chico. O Chico disse assim, é uma notícia muito triste, porque enquanto fecha um seminário, abre um bar. Antes a pessoa está num seminário, aprendendo sobre Deus, do que a pessoa está largada num bar, num boteco, numa sarjeta. Então olha que visão bonita de um espírito evoluído como Chico Xavier. E encerra Emmanuel dizendo, a ciência construirá para o homem o clima do conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. A filosofia auxiliá-lo-á com valiosas interpretações dos fenômenos em que a eterna sabedoria se manifesta, mas somente a fé, com os seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão à glória universal. Então é interessante, não é? Sem fé eu posso estar com tudo, mas não estou com nada. A fé é a base do religioso, a fé é a base da religião. E olha o capítulo que veremos no próximo vídeo, a fé religiosa. Então Emmanuel preparou o nosso coração falando sobre religião e agora no próximo vídeo nós teremos a oportunidade de falar de religião novamente, mas associando a fé. Será que sem fé eu consigo ser um religioso? Será que sem fé eu consigo um trabalho sério, seja em qual escola religiosa for? O conjunto de religião dos 2 vídeos que fizemos em torno deste assunto, para mim, esclareceu e ampliou muito, convidou-me a tirar um pouco determinadas compreensões em torno das outras religiões
mostrou-me uma vez mais a necessidade de viver em respeito recíproco, de que eu só vou conquistar o respeito do outro respeitando, de que não é porque o outro difama outra religião que eu tenho o direito de entrar no mesmo caminho. Religião é algo pessoal, eu posso até conversar com os outros sobre amor, mas o espírita não deve realizar o proselitismo. Venha para a minha religião, aqui é a melhor, aqui você vai encontrar cura, aqui você vai encontrar paz, aqui você vai morrer, quando você morrer você vai ser uma pessoa melhor. Não. O espiritismo, ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos convida a pensarmos e repensarmos no convite que hoje nos chega, mas acima de tudo, ele é uma oportunidade que nós temos de nos tornarmos uma pessoa melhor, não em relação aos outros, mas em relação a nós mesmos. Porque, em verdade, a única pessoa que eu posso me comparar é comigo. E a única pessoa que eu posso vencer sou eu mesmo. Tudo o resto é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de tirar de mim aquilo que não me serve mais e permitir que o novo adentre. Eu agradeço a sua audiência. Eu agradeço à TV Mundo Maior, eu agradeço ao canal do YouTube, da TV A Caminho da Luz, pela oportunidade que me conferiram de estar juntos no dia de hoje. E no próximo vídeo, na próxima aula, vamos iniciar a primeira parte do capítulo 11, a fé religiosa. E eu carinhosamente te convido para estarmos juntos, meditando com Emmanuel. Um beijo em seu coração.